Eu me sinto muito honrada por estar aqui nessa manhã. Meu coração está muito feliz por poder compartilhar com você palavras de vida, palavras que trazem transformação para o nosso coração. São tantas palavras que nós ouvimos durante a semana, não é verdade? Ouvimos pelos jornais, pela internet. E agora nós vamos poder ouvir a palavra de Deus, a palavra que traz vida e vida eterna. Amém? Então abra os seus ouvidos, preste atenção e não deixe que nada disperse você daquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração nessa manhã. Amém? Nós estamos conversando durante esse mês todo de fevereiro a respeito da graça, a respeito de sermos fortalecidos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então eu gostaria de pedir para vocês que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo, que é o nosso texto base do nosso mês inteiro. Era legal até a gente ter decorado até esse texto, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Nós vamos ler juntinhos. Eu peguei a Bíblia do meu marido, que ele ganhou da minha filha, emprestada. Ele nem sabe. A Bíblia com letra grande, gente, porque, olha, letra pequenininha eu já estou com dificuldade aqui, glória a Deus, pelos meus 40 e poucos anos, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, ok? Então vamos lá. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas. Permite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Até o versículo 8. E eu gostaria de frisar o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Versículo 1, vamos falar juntos? Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Amém. Vamos repetir de novo? Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Tu, porém... Amém. E o versículo 7... Olha que lindo esse versículo. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. E o versículo 8, lembra-te de Jesus. Vamos orar, queridos? Pai, o Senhor conhece, sonda os nossos corações. O Senhor sabe aquilo que há dentro de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades como igreja. E nessa manhã, Pai, eu te peço que Tu venhas com as revelações do Teu Espírito. Que Tu venhas compartilhar com cada um de nós o Seu coração nessa manhã. Que Tu venhas compartilhar com cada um de nós os anseios do Teu coração. Que nós possamos entrar em sintonia contigo.
que nós possamos nos alinhar àquilo que Tu tens desejado realizar nesses dias sobre a cidade de Americana, sobre a nossa casa, sobre esta igreja. Senhor, compartilha conosco nessa manhã os Teus sonhos, os Teus anseios, os Teus desejos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, filho, fortifica-te na graça. Aí eu fiquei pensando, né? Desde o começo do mês, viu, pastor? Gente, que coisa é essa? Como que eu vou me fortificar na graça? Nossa, né? Eu falei, fortificar significa você se fortalecer, certo? Para a gente se fortalecer, a gente tem que treinar, tem que fazer exercício, não é? A gente tem que ir na academia, tem que se fortalecer, repetir aqueles exercícios lá. Quantos aqui vão na academia? Quantos fazem caminhada? Uhul, é isso aí. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e cuidar do nosso espírito, né? Não adianta cuidar só de uma coisa e deixar a outra. E ainda mais porque para a gente exercer aquilo que o Senhor nos criou para fazermos sobre a terra, nós precisamos desse corpo aqui. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, amém? Então, eu fiquei pensando, falei, gente, como nos fortalecer na graça? Aí eu fui pesquisar, né? Eu gosto muito de pesquisar, fui pesquisar o que significava graça. E graça, pelo dicionário, ela é um substantivo feminino, oriundo do termo latim gratia. E significa benevolência, mercê, estima ou favor que se dispensa ou que se recebe. E teologicamente, né, fui pesquisar também na teologia, a graça, ela é um dom. Ela é um dom gratuito, certo? E a graça é um dom gratuito e sobrenatural, dado por Deus, para conceder à humanidade, certo? Bens necessários à sua existência e à sua salvação. Isso é graça. Nossa, aí eu fiquei, né? Eu falei, misericórdia. E agora, como eu vou exercitar isso? Meu Deus, se é algo dado por ti, né? É algo que vem do Senhor, é uma dádiva. E ela é motivada única e exclusivamente pela misericórdia de Deus para a humanidade. Certo? E a graça, queridos, ela é movida única e exclusivamente por Deus, por iniciativa dele, por iniciativa própria dele. É um favor imerecido, essa frase a gente já conhece há muito tempo, né? Graça é um favor imerecido, mas ela é um fruto da misericórdia e do amor divino. Você acha que você por si próprio pode ter graça? Nós ouvimos muito falar, né, a respeito da lei, lembra? A respeito da graça. E eu fui ler, né, pesquisar sobre isso também. E quando o Senhor Deus entregou as leis, os 10 mandamentos para Moisés, Deus gostaria de ter falado com o povo, conversado com o povo. Mas o que o povo fez quando Deus apareceu no alto da montanha? Lembra daquela história? Deus apareceu no alto da montanha para falar com o seu povo. O que aconteceu com o povo? O povo se desesperou. Saiu todo mundo correndo e falou, não, nós não queremos ouvir Deus, Moisés. Vai lá você, ouve Deus e depois você vem e fala para nós. Lembram dessa história? E por isso, Deus escreveu as leis para Moisés. Vocês já repararam como é diferente quando a gente recebe uma mensagem escrita de uma mensagem falada pelo WhatsApp? Como dá confusão a gente, às vezes, receber mensagem escrita?
Às vezes a gente não entende direito aquilo que a gente está lendo, né? Nada melhor do que você ouvir a pessoa falando aquilo que realmente ela precisa falar para a gente. Porque aí não tem como você não entender, certo? E eu acho interessante uma historinha para a gente entender a respeito da lei, né? Por que a lei? Por que a graça, né? Três homens foram chamados para conversar com Deus. Eu gosto muito de historinha, tá, gente? Então, 2 homens, na verdade, foram chamados para conversar com Deus. E aí eles chegaram e levaram um amigo. Ai, vamos lá comigo, vamos lá, porque Deus quer falar com a gente, você vai com a gente para, né, ficar junto, fazer companhia. Vamos lá. Aí, os 3 lá na sala de espera, esperando Deus chamar. Deus chamou o primeiro. Fulano, pode entrar. Fulano foi lá, entrou, fechou a porta. E depois de um certo tempo, esse fulano saiu cabisbaixo, chorando, falando, gente, pelo amor de Deus, eu estou frito, né? Eu estou sem condições. Deus me deu, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, Ele falou muita coisa para mim. Deus me deu os 10 mandamentos. Ai. E aí sentou. Nisso, o próximo entrou. E ele ficou lá mais um tempo e tal. Nisso, aquele homem foi embora. E aí ele saiu lá de dentro novamente depois de um tempo. Feliz da vida. Saltitando. E aí aquele amigo falou assim, e aí, cara, o que Deus falou para você? Ele virou para o amigo e falou assim, cara, Deus me deu 10 mandamentos. Eu estou me sentindo muito privilegiado. Deus demonstrou seu amor por mim, me dando 10 mandamentos. Agora eu sei o que eu preciso fazer. Agora eu me sinto guardado e protegido. Moral da história, né? Nós precisamos, sim, ser guiados e direcionados por Deus. As leis, a graça do Senhor não anula os mandamentos do Senhor para a nossa vida. Os mandamentos do Senhor para a nossa vida servem para que nós possamos ser justificados. E nós não conseguimos seguir. Por isso veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso veio a graça do Pai sobre nós, para que nós pudéssemos ser justificados e direcionados para uma vida plena, para uma vida que Ele desejou que nós vivêssemos aqui sobre a terra. Amém? Então, queridos, a lei, ela é uma proteção, amém? Ela é uma guardiã para que pudéssemos ser justos. Porém, a graça é a liberdade do pecado por Cristo Jesus. A graça é a justificação da nossa vida. Eu queria pedir para o Davi colocar aquele desenho que eu mandei para ele sobre Deus Santo e o homem pecador. Deus é santo e existe um abismo que separa a nossa vida. Existe um abismo que separa a nossa vida de Deus. E desde o nosso nascimento, o homem tenta buscar essa conexão com Deus através de boas obras, através de filosofias, através de pensamentos positivos, através de tantas coisas, através da natureza, né? O homem busca esse contato com o seu Criador, com o ser divino. Isso não é só no cristianismo, não. Em volta de toda a terra, o ser humano anseia por um contato, por uma conexão com o sobrenatural, com o Deus Criador. Amém? E aí o que acontece? Nós somos
pecadores. E por mais que nós tentássemos chegar até Deus, nós não vamos conseguir por nossas próprias forças. A gente pode até ter uma carinha de santo, né? De santa. Mas se não for a graça do nosso Deus sobre nós, sendo derramada dia após dia, segundo após segundo, nós vamos pecar e nós vamos nos afastar dessa comunhão com Deus. E aí o próximo desenho, que eu acho incrível, essa setinha que vem de cima para baixo, representa muito para o meu coração. Nós estávamos perdidos. Você não tinha jeito. Você não tinha jeito. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E nós já tínhamos o nosso final determinado, como ovelhas para o matadouro. Morte espiritual, separação de Deus, eterna. Que o Espírito Santo nesse momento traga as revelações que só Ele pode trazer no seu coração. Porque muitas vezes as palavras são tão pouco para aquilo que representa esse gráfico para a nossa vida. Deus, Ele tomou a iniciativa, porque Ele viu que mesmo querendo falar com o povo dele, de Israel, querendo escrever, o povo não entendia. E aí, a graça superabundou, transbordou, através de Jesus Cristo, próprio Deus, se fazendo carne, deixando a glória dele. Vocês já pararam para pensar que Jesus é homem? Hoje ainda? Que Ele não vai deixar nunca mais de ter esse corpo? Mas que Ele também é Deus, 100% Deus, mas que Ele deixou de ser totalmente quem Ele era por causa de nós. Hoje, através dessa iniciativa de Deus, dessa graça de Deus, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus através de Jesus, querido. Não é através de você. Não é através do seu cabelo novo, da sua roupa nova, das suas atitudes aqui na igreja, daquilo que você faz. Não é através de você ser uma boa esposa, de você ser um bom profissional. Não é por causa disso que você consegue chegar até Deus. Você entende isso? Não é por você, não é por mérito nosso. Lá em Efésios 2, diz que pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, não vem de obras. Sabe por quê? Para que você não se glorie. E lá em Efésios, no capítulo 2, eu queria que vocês abrissem comigo, nós vamos ler, porque é muito precioso essa porção da palavra de Deus. Efésios 2. Eu vou lendo enquanto vocês vão achando, porque eu não quero perder nem um segundo daquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração e para te lembrar daquilo que Ele fez por você nessa manhã. Efésios 2:1 diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne, da mente, éramos filhos por natureza da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida
vida. Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. É maravilhosa a graça mesmo que nós temos que proclamar. Ai, meu coração foi se aquecendo de um jeito tão lindo esses dias. Como eu queria que o seu coração fosse aquecido nessa manhã por essa graça maravilhosa, por esse amor que incendiou o céu e que fez Jesus se posicionar naquele abismo que existia entre mim e o nosso Pai. E por causa dele, hoje, nós podemos sim ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia da graça do Senhor. Tem mais uma foto aí, Davi, que eu mandei? Ou foram só as duas? Ah lá. Como é importante a gente entender que o Senhor, Ele não fez isso só por mim e por você. Ele não fez isso só para os evangélicos. Ele não fez isso só para os católicos, só para os protestantes. O Senhor fez isso por toda a terra, por todo ser, por todo homem, por toda mulher. Sabe aquela pessoa que te fecha no trânsito e que queima assim dentro de você de ira? Foi por Ele que o Senhor Jesus fez isso também. Sabe aquela pessoa que te traiu, que te decepcionou, que te deixou no chão? O Senhor Deus fez isso por ela também. Sabe aquele teu filho que te dá trabalho, que você já até desanimou dele? Não, querido. O Senhor Jesus fez isso pelo seu filho também. Você entende isso? E ali nós temos 2 círculos que eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. Existem 2 tipos de vida ali. Uma vida que é controlada pelo eu. Eu controlo, eu decido, eu mando. E Cristo está fora dessa vida. Fora. Essa pessoa, ela conhece a graça. Ela conhece o que Jesus fez. Mas ela não se importa. Ela não deixa Jesus governar. Ela não deixa Jesus dirigir. Ela não deixa Jesus entrar, limpar, organizar, trabalhar nas suas emoções, trabalhar no seu caráter, trabalhar no seu interior, trabalhar na sua mente. Essa pessoa, muitas vezes, ela não conhece a graça. Tá? Não conhece. E aí, depois, mais para frente aqui, eu vou falar para você o que nós temos que fazer para fortalecermos na graça do Senhor Jesus Cristo, que eu descobri. E esse segundo círculo, tenho certeza que quase todos vocês já viram, é a vida controlada por Cristo. Jesus está no centro dessa vida, está reinando nesse coração. Reinando, essa pessoa conversa com Jesus. Essa pessoa, ela pergunta para Jesus qual é o desejo do coração dele. Essa pessoa não trata Jesus de forma indiferente. Mas veja que essa pessoa do círculo de baixo, o eu dela não está indiferente. Não está para fora. Jesus não ignora você, quem você é. Jesus não poda você. Jesus não tira a sua identidade. Jesus te aperfeiçoa na graça dele, para que você seja parecido com ele. Lembra que ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos dá direção, diretrizes, para que nós possamos ir bem na nossa caminhada. E olha só que interessante aquelas bolinhas do primeiro círculo. Aquelas bolinhas todas bagunçadas lá em cima representam as atitudes daquela pessoa, a vida emocional. Veja como está tudo desgovernado. E na segunda bola, no segundo círculo, veja como as bolinhas estão organizadas.
estão arrumadinhas. Essa é a vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, através de Jesus em nós. Amém? Isso não é maravilhoso, igreja? Essa mensagem é transformadora. Quantos aqui já ouviram essa mensagem um dia e tiveram suas vidas transformadas? Eu entendi isso há alguns anos, muitos anos, nem vou falar quantos, mas muitos anos atrás. E mesmo assim, todos os dias eu preciso subjugar o meu eu para que Cristo governe a minha vida. Para que Cristo governe a minha vida, amém? Então, eu só quis fazer uma recapitulação com vocês até aqui, sobre o que é graça, o porquê da lei, o porquê da graça, o porquê de nós termos esse Jesus dentro de nós. Amém? Deu para lembrar? E aí agora vem a pergunta-chave, né? Como eu posso ser fortalecido pela graça? Como eu posso ser fortalecido pelo poder que está em Cristo Jesus? Lembra que eu falei que para a gente se fortalecer, a gente precisa treinar e exercitar os nossos músculos? A mesma coisa são os nossos músculos espirituais. Nós precisamos fortalecer os nossos músculos espirituais. E aí, eu gostaria que vocês abrissem agora comigo, lá em Efésios, continua, né? A gente já estava em Efésios 2. Efésios 3. Quando Paulo ora por Efésios 3, 16, 17 e 18. Posso ler? Todos acharam? Amém? 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos e pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando Cristo habita em nós, queridos, pela fé, Ele nos fortalece em seu amor. Amém? Vou repetir. Quando Cristo habita em nós, pela fé, Ele se responsabiliza em nos fortalecer em seu amor. Ele nos faz compreender o seu amor, que excede o entendimento. Quando nós entendemos aquilo, e nós recebemos esse amor de Jesus dentro de nós, o próprio Jesus que está em nós começa a gerar em nós esse amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí agora, eu queria perguntar para você, o que você tem feito com esse amor? O que você tem feito com essa graça que está em Cristo Jesus, que está dentro de você? Você tem colocado Ele no trono da sua vida? Você tem colocado Ele para fora da sua vida? Não sei. Você pode, é livre. Eu não sei como você está hoje, mas hoje eu vim aqui para que você acorde, para que você se desperte.
Você recebeu a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falo isso para a igreja, amém? Se você ainda não recebeu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai receber hoje, amém, pastor? Amém? Mas se você já é a igreja do Senhor Jesus Cristo, você já recebeu a graça do nosso Senhor, você já recebeu Jesus em seu coração, você já é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há quanto tempo esse amor está dentro de você? E o que você tem feito com esse amor? Você tem abafado esse amor que está dentro do seu coração? Eu queria que você acordasse nessa manhã. Jesus não fez tudo o que Ele fez para que você ficasse de braços cruzados. Jesus não morreu de braços abertos naquela cruz para nos unir até o Pai, para romper aquele abismo que existia entre eu e o meu Pai, para que nós pudéssemos viver hoje a nossa vida cristã de braços cruzados. Como eu tenho vivido a minha vida espiritual desde que eu nasci novamente. Eu tenho vivido uma vida na média, medíocre, sabe aquela vidinha de bater um ponto, como se eu estivesse indo para o trabalho. Ou eu tenho sido um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Eu tenho vivido a graça de Cristo em mim? Será que eu tenho sido livre realmente? Será? Existe, queridos, um perigo muito grande em vivermos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse perigo se chama costume. Se acostumar com as regalias da casa do Pai. Se acostumar com a presença dEle. Se acostumar com os privilégios que a graça me dá. Se acostumar que eu sou justificado, não tem problema, eu peco, daqui a pouco eu sei que Ele vai me perdoar. Me acostumar de que eu sou filho, que eu posso ir ali um pouquinho, fazer uma coisa errada e voltar, que Ele vai me receber. Me acostumar porque eu sou amado. Eu me aproveito desse amor. Eu sei que Ele vai me abraçar de novo. Me acostumar com as bênçãos, porque eu sei que se eu orar, se eu falar com Ele, Ele vai ser misericordioso. A palavra diz que Ele tem misericórdia todas as manhãs. Então não tem problema eu entrar no cheque especial e ficar devendo meia dúzia de pessoas, porque eu sei que Ele vai dar um jeito no final. Será que eu não tenho sido um filho egoísta? Será que eu não tenho sido preguiçoso? Será que diante dessa graça eu não tenho sido acomodado? Eu queria pedir para o Davi passar aquele vídeo, que é uma das histórias mais lindas que Jesus contou para nós. Uma das histórias mais lindas que demonstram a graça do nosso Senhor. E eu queria convidar você a assistir esse vídeo junto comigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente.
havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Eu queria chamar a atenção de cada um de nós a respeito da reação desse filho que já estava acostumado com a casa do pai. Aquele filho, ele ficou injuriado com a atitude do pai. Porque mesmo ele tendo feito tudo que ele fez, mesmo ele estando lá, não tendo gasto, né, todo o dinheiro do seu pai,
ele não tinha recebido nenhum bezerro, nenhum cordeiro, né? Porém, ele tinha se esquecido de que tudo que é do Pai é dele também. Tudo que era do Pai é do Filho também. Então, eu queria que você refletisse sobre a sua vida espiritual. Será que você tem dado valor à casa do Pai? Será que você tem valorizado a graça realmente do Senhor Jesus Cristo que está sobre você, que está sobre mim, né? E eu ganhei esse livro aqui da minha filha, que é do Charles Haddon Spurgeon. Alguém já ouviu falar de Spurgeon? Foi um grande pregador da palavra de Deus no século passado, né, pastor? Século passado, né? E por isso que eu trouxe essa ministração para vocês, com foco, né, de que como é perigoso nos acostumarmos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos acostumarmos com aquilo que temos vivido aqui dentro da casa do Senhor. E não focarmos, né, no coração do Pai, naquilo que o Pai tem ansiado por nós. E essa devocional falou muito forte ao meu coração, porque diz que, eu vou ler só um trecho para vocês, que diz assim: há muitos que sabem como ser humilhados, que não aprenderam como ter abundância. Quando estão no topo, suas cabeças tonteiam e estão prontas a cair. Com muito mais frequência, o cristão envergonha sua fé na prosperidade do que na adversidade. Ser próspero é algo perigoso. O crisol da adversidade é um teste menos severo para o cristão do que o refinado pote da prosperidade. Ah, que magreza da alma e negligência das coisas espirituais foram trazidas pelas misericórdias e graça de Deus. No entanto, não é necessariamente assim, pois o apóstolo nos diz que ele sabia como ter abundância. Quando teve muito, soube como usar. A graça abundante lhe permitiu suportar a prosperidade abundante. Que os presentes do amor de Deus não nos afaste dele o nosso coração. Que os presentes do amor de Deus não afaste o seu e o meu coração da presença dele. Amém? E aí, para encerrar, né, a nossa reflexão a respeito de sermos fortalecidos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de nos relembrarmos juntos sobre o que é essa graça, sobre nos posicionarmos onde estamos diante dessa graça que foi liberada sobre nós, que nós vivemos, que nós retemos, o que nós vamos fazer, né? Lembra do exercício? Nós vamos exercitar. E como que nós podemos exercitar esta graça de Cristo Jesus que está dentro de nós? Como? Compartilhando esse amor. Compartilhando esse amor. Deixando esse amor fluir de dentro de nós. E uma forma prática que eu gostaria de desafiar você agora, para que nós pudéssemos fazer isso juntos, né? Fortalecermos no amor de Deus, exercendo o seu maior propósito de vida, que é exercer o nosso ID. Foi por isso que Jesus veio. Para que nós pudéssemos nos conectar com Deus. Se eu já me conecto com Deus, se meu marido já se conecta com Deus, se a minha filha já se conecta com Deus, mas eu tenho uma amiga na faculdade que não se conecta com Deus, o que eu estou esperando para compartilhar com ela sobre essa graça, sobre esse amor? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você orasse ao Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, peça agora ao Espírito Santo que revele ao seu coração, que aqueça o seu coração a respeito do amor redentor de Jesus. Sabe aquele primeiro amor, aquela primeira chama que aqueceu o seu coração? Peça agora ao Espírito Santo que renove dentro do seu coração a alegria, a satisfação da casa do Pai. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, revela-te a nós o amor que há em Cristo Jesus. Enche os nossos corações deste amor nesta manhã. Nós ansiamos por sermos fortalecidos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos transbordar nessa graça, queremos transbordar nesse amor nesta manhã. Aquece os nossos corações, aviva o amor de Cristo em nós. Aviva, acende a chama do teu amor em nossos corações. Só tu podes fazer isso, Jesus. Só tu podes fazer isso, Jesus. E nessa manhã, eu intercedo pela tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Vem sobre nós fogo, fogo, fogo que consome o nosso eu, que consome as nossas vontades. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Aleluia, aleluia. Eu queria que, se você estivesse sentindo esse fogo no seu coração, se você está sentindo esse aquecer do Espírito Santo dentro de você, eu queria que você ficasse de pé agora. Se você nessa manhã sente a renovação do Senhor sobre a tua vida espiritual, te trazendo força, ousadia, intrepidez, como um exército, se levante. Assim como Paulo disse para Timóteo: nenhum soldado que vai à luta se distrai com as coisas desse mundo. Fixa sua mente, foque o seu coração no amor que está em Cristo Jesus nessa manhã. E agora eu quero que você peça ao Espírito Santo. Você vai pegar o seu celular agora, viu, pastor? Agora pode, tá bom? Rapidinho. Abre o seu celular ou pega um papel e você vai escrever o nome de 3 pessoas no seu bloco de notas do seu celular. Ou você vai escrever no seu papel. Pode pegar. Nós vamos orar juntos para que você seja fortalecido na graça do Senhor Jesus, compartilhando esse amor para essas 3 pessoas ainda antes de acabar o mês. Amém? Antes de acabar o mês, você vai ser fortalecido nessa graça e nesse amor que está em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, traz os nomes à nossa mente agora. Traz os nomes à nossa mente daquelas pessoas que estão famintas, que estão perdidas e necessitadas da tua graça. Traz, Senhor, o nome dessas pessoas aos nossos corações, naqueles lugares que só eu posso chegar. Senhor, e me usa com poder, me usa com ousadia e com graça, Senhor. Me fortalece, Senhor. Me fortalece, Senhor. Aleluia. Quantos já escreveram? Quantos já lembraram dos nomes? Amém? Então eu quero que você pegue essa pessoa que está do seu lado aí agora.
nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos orar para que a graça do Senhor seja refletida na sua vida com poder, com ousadia, na vida dessas 3 pessoas durante essa semana. E o poder do Espírito Santo virá sobre nós, encherá os nossos corações e nós proclamaremos a graça poderosa do Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, é na força e no poder daquele que nos redimiu, daquele que nos alcançou, daquele que nos uniu ao Pai. Amém? Vamos orar? Comece a orar e a profetizar sobre a vida do seu irmão. Amém? Vamos orar juntos? A minha recompensa é você, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos, sim, Jesus, sim, Jesus, consumador. Tu és o nosso autor e consumador. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, na tua graça. Fortalece-nos, Senhor, na fé que há em ti, Jesus. Que há em ti, Jesus. Que há em ti, Jesus. Amém, queridos? Eu posso ouvir um glória a Deus? Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Medita no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará você entender todas as coisas. E lembre-te de Jesus Cristo. Lembre-te de Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia.